Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso tutorial da BuzzCloud para poder realizar o primeiro cadastro de viagem, né? E para o primeiro cadastro de viagem ainda falta uma variável muito importante e talvez dessas daqui a mais trabalhosa, né? A que vai levar mais tempo, porque é o cadastro de rota. E por que o cadastro de rota é mais trabalhoso? Vamos lá. Para você acessar a rota, você vai na aba operacional também, clica no ônibus e clica neste segundo botão representando um desenho de uma estrada, né, que é para representar uma rota. E nessa aba rota temos uma tabela, né, que representa o registro das cidades, e uma segunda tabela que eu vou explicar, mas os clientes não têm acesso a mexer nelas, né? Basicamente só no cálculo de viagem. Mas vamos lá, vamos voltar para a primeira parte, que são duas partes, essa parte de configuração de rota, onde essa primeira parte é o usuário que faz, né? O cliente que faz. E nesta tabela tem algumas informações, por exemplo, registro da linha, né, o nome da linha, que daí vai de L1 até L10, essa parte vocês não mexem, né? Mas abaixo dela, todos os dados, todas as células são manuseáveis, né? Então vocês irão manusear estas células para poder preencher com as informações que vocês têm em mãos, né? Que vocês têm aí no itinerário de vocês. Primeiramente, temos o acesso à origem, né? Eu coloquei uma cidade do Maranhão chamada Coelho Neto. Aqui você pode preencher o nome que for necessário para você. Você escreve qualquer coisinha. Pronto, mas eu vou deixar Coelho Neto. Opa! Coelho Neto. Abaixo, a sigla da cidade de origem, então eu coloquei CN, né, que são as iniciais de Coelho Neto. Abaixo, o destino Rio Verde, né, que é uma cidade, uma outra cidade em outro estado. A sigla eu coloquei RV e a distância em quilômetros dela. E a parte de distância vai ser muito importante para mim, para eu configurar para vocês uma tabela de precificação, caso vocês queiram. Caso não queira também, eu não faço esse tipo de configuração. Mas vamos lá. Aqui na tabela eu coloquei a possibilidade de registro de 49 cidades, né? 49 pontos onde esse ônibus passa e para e pega cliente, enfim. E uma coisa que é necessária, é imprescindível na hora de realizar o cadastro das cidades é o seguinte: a cidade de origem é sempre a primeira e a cidade de destino é sempre a última. E as outras cidades têm que estar em ordem de passagem. Então, a primeira cidade, a segunda cidade, a terceira cidade são exatamente onde o ônibus irá passar por primeiro, segundo, terceiro e respectivamente. Isso porque vai ser importante no futuro para uma análise de tabela chamada tabela de Gantt, que vai possibilitar que a empresa possa vender duas ou mais passagens numa única poltrona, né? Vai depender apenas do ponto de origem e destino de cada cliente, né? Então, se tiver um espaço na tabela de Gantt, você enxerga e consegue preencher esse espaço vendendo uma outra passagem, entendeu? Então, sempre preencher as cidades na ordem de distância. Terminado o preenchimento, né? Normalmente uma cidade, um ônibus, ele vai de um ponto A até ponto B e do ponto B até ponto A. Isso quer dizer que eu criei uma linha, que é a L1, que vai do ponto A até o ponto B, e a L2 é exatamente o contrário, então é do ponto B até o ponto A. Então as cidades que eu coloquei aqui na ordem de A para B, aqui eu coloco na ordem de B para A. E com isso já tenho duas linhas cadastradas. E no plano gratuito eu coloquei duas linhas cadastradas já abertas para vocês, né? Duas linhas que já estão abertas, basta vocês configurarem. Configurou, clica naquele botãozinho que tem o símbolo de raio, que é o atualizar. Clicou no botão, pronto, ele vai mandar todas as informações dessa tabela para o banco de dados. E esse banco de dados vai emitir para todas as máquinas que tiverem cadastradas, né?
ou relacionadas com esse banco de dados. Caso você queira colocar em mais de um computador, todos os computadores vão receber essas informações dessa tabela. Rota atualizada com sucesso. Caso necessite criar uma nova linha, entre em contato com a BuzzCloud, né, que nesse caso sou eu. Ok? Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Não, tô zoando. Não acabou. Não acabou ainda não. Agora que eu lembro que tem uma outra tabela, que daí aqui a tabela presente está em azul, né, que é um símbolo aqui, que é vários pontos interligando um polígono. A próxima é 1x. Esse 1x representa basicamente rota de precificação, né, a precificação das rotas. Aqui eu fiz uma matriz para deixar bem claro, né, bem visualizável o que eu quero dizer com isso. Através das distâncias entre as cidades, que aqui não estão as distâncias, só estão o número das cidades, né, que estão na ordem, mas o certo é colocar através das distâncias. Eu coloco um valor X de preço de um ponto A até o ponto B, que seria o preço da cidade de origem até a cidade de destino, né, passando para o cálculo de viagem. Mais um preço de base, que é aquele preço que o cliente ele entrou no ônibus, ele já paga, independente se ele for sair na mesma cidade. Então, é aquele preço daqueles taxímetros que tem a marcada lá, é o preço de base, eu não sei o nome daquilo. E com isso, vocês podem modular esses valores, né? Eu posso colocar, por exemplo, R$900 mais R$20 de base. Então, da primeira cidade, que é Coelho Neto, até a segunda cidade, que seria Buritis, Duque, seria um valor de 900, né, o cálculo, mais o preço de base, né? Então, o cálculo seria 20 mais um valor de preço de base da cidade A até a próxima cidade, que é 30 mais 20. Mas, se eu colocar através de um cálculo de distância, eu consigo pegar, por exemplo, se uma cidade do ponto A até o ponto B tem 100 km e do ponto B até o ponto C tem 500 km, eu faço um cálculo, né, de valor proporcional, mas tem que estar informado nessa matriz. Se não tiver informado nessa matriz, ela não vai fazer esse cálculo. Ela está fazendo o cálculo a partir dos números que estão registrados. Então, por exemplo, de Coelho Neto, que é a primeira cidade, ou de Duque Bacelar. De Duque Bacelar até Duque Bacelar, a pessoa só entrou no ônibus, então ela vai pagar R$20. Só dela ter entrado. Agora, vamos passar para a próxima cidade, Itapecuru-Mirim, que é uma outra, já é R$200. Então, ele fez um cálculo de valores de distância, né, aqui de pontos, mais R$20 e pronto, temos R$200 da passagem. Basicamente isso, essa parte eu configuro para vocês, vocês só têm acesso, né, a manusear o cálculo de viagem, que com isso vocês têm uma precificação melhor das distâncias, né? E basicamente é isso mesmo. Obrigado, pessoal. Novamente, dúvidas, sugestões, podem me mandar por comentário aí no vídeo, ou caso vocês queiram diretamente para mim, eu vou tentar ser o mais solícito possível. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.